Uma edição especial para todos vocês da TV 27 do programa Política e Finanças, com Newton Marques e um entrevistado especial, a doutora Ilana Trumka. E ela é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Ela também é cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártica Brasileira, seccional aqui do Distrito Federal. Ela tem uns programas, um programa social direcionado à mulher, né? E é interessante ouvi-la hoje, né? Na atual conjuntura, seus programas, suas ideias. E eu passo a palavra aqui para o nosso entrevistador, âncora, para que ele faça o programa. Muito obrigado, doutora Cláudia. Obrigado, Ilana. Esse programa é importante a gente trazer pessoas aqui para que os nossos telespectadores, né, tenham uma certa variedade, né, de assuntos que podem ser conversados e conhecer o que as pessoas fazem. Eu, por exemplo, estou tendo a oportunidade de conhecer o trabalho da Ilana e que, além de ser diretora-geral do Senado Federal, tem trabalhos, né, outros que normalmente não são conhecidos pelo nosso público. Então, com isso, nós vamos fazer as perguntas, né, Cláudia? Você tem alguma pergunta já? E depois eu vou fazer. Pronto. Como a nossa diretora do Senado, a Ilana, ela é cofundadora, né, dessa frente parlamentar e à frente de um programa tão importante, ela também tem entre os objetivos incentivar e dar continuidade das pesquisas realizadas por cientistas brasileiros no continente. Cientistas brasileiros, das pesquisas realizadas por cientistas brasileiros do continente. Também cofundadora do Grupo de Mulheres do Brasil, seção do Distrito Federal. Então eu perguntaria a Ilana, como foi sua gestão na Secretaria de Relações Públicas? Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, cumprimentar a doutora Cláudia, cumprimentar o doutor Newton, dizer que é um prazer estar aqui, participar desse espaço. Acho que a doutora Cláudia fez menção a duas ações, atividades muito importantes que fazem parte do meu trabalho voluntário, meu trabalho para além do Senado Federal. A senhora podia ter perguntado por que trabalhar com a Antártica, um continente tão distante, tão frio, o que ela tem a ver com o Brasil? Primeiro que não é tão distante, né? Já fica ali embaixo, ali onde termina a Argentina, o Chile, né? Aqui na América do Sul. Segundo, porque lá na Antártica, doutora Cláudia, nós temos uma base científica, né, que nos garante uma continuidade de pesquisa, por exemplo, sobre a camada de ozônio. Né? A Antártica é um continente destinado à paz e à ciência, não pertence a ninguém e pertence a todos. E é também uma amostra de como é o mundo sem nenhuma poluição, porque não há população residente na Antártica. Então, para a senhora ter uma ideia, na época da Covid, a Antártica ficou fechada e o vírus lá não chegou. Talvez o único lugar no mundo onde a Covid não chegou. Então, é importante que a gente incentive, dê recursos, parabenize e faça com que o trabalho dos nossos cientistas, que muitas vezes se sacrificam passando 6 meses num continente gelado, onde não é possível sair da estação brasileira, onde não tem sequer luz, porque lá 6 meses é noite, 6 meses é dia, para construir uma ciência brasileira melhor. A outra questão, antes de eu responder sobre a Secretaria de Relações Públicas do Senado Federal, é sobre o Grupo Mulheres do Brasil, um grupo nacionalmente criado por Luísa Trajano, essa figura, não vou dizer uma figura brasileira, mas essa figura mundial, né, que por meio da sua plataforma e por meio do Magazine Luiza, conseguiu trabalhar a questão da mulher, do combate à violência e uniu as mulheres não só no Brasil, mas ao redor do mundo, porque existe o Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, em Paris, em Portugal, em vários lugares do mundo,
em prol de um Brasil melhor. Porque eu acho que o mais importante do Grupo Mulheres do Brasil é valorizar o nosso Brasil. Valorizar e construir uma sociedade melhor para que tenhamos orgulho de ficar aqui. A Secretaria de Relações Públicas foi meu primeiro posto de direção, eu diria num longínquo 1999, quando eu recém chegava no Senado Federal, né, muito jovem, com 25, 26 anos. Foi a minha primeira experiência de gestão aqui no Distrito Federal, né, quando eu tinha acabado de passar no concurso do Senado, e me deu a oportunidade, porque a área de Relações Públicas interage com todas as outras áreas do Senado, de conhecer vários lugares. E acho que isso foi mais interessante, porque no decorrer da minha carreira, eu fui realmente indo trabalhar em outros lugares e com isso pude ter uma visão geral do Senado Federal. E essa possibilidade me foi proporcionada pela Secretaria de Relações Públicas. O que é o que é as relações institucionais do Senado Federal, em síntese, para o povo? O Senado Federal, ele se relaciona com toda a sociedade brasileira. Claro, todo mundo vota, estamos saindo de um período eleitoral, todo mundo votou para um senador ou uma senadora. Mas essas relações se dão, de um lado, com toda a sociedade e, de outro lado, com grupos especializados, né? Com grupos que têm interesse no Senado Federal. Então, por vezes, tramitam um projeto de lei que tem o interesse dos professores. Então, vamos lá receber o sindicato dos trabalhadores da educação, o sindicato patronal, a representação das universidades, dos alunos, da UNE, da UFS. E esses são grupos especializados que se relacionam com o Senado à medida que projetos de lei são examinados lá. Outros grupos se relacionam sempre, como, por exemplo, jornalistas, como, por exemplo, os órgãos do Poder Executivo ou do Poder Judiciário ou a própria Câmara dos Deputados. Então, as relações institucionais do Senado são aqueles públicos especializados com quem o Senado busca desenvolver um diálogo, além, é claro, da cidadania brasileira, da sociedade brasileira com quem nós nos relacionamos dioturnamente através das decisões que tomamos ou das ações de fiscalização que o Senado tem. Porque, claro, vocês sabem, lá na Constituição, as duas principais funções do Senado, uma é legislar, né? E a outra é fiscalizar os demais poderes. Mas é comum, aí eu perguntaria, isso é uma dúvida minha, até como jurista, só como jurista. É comum visita de um poder, como o Poder Judiciário, ao Senado, como do Supremo Tribunal Federal, ao Senado ou à Câmara, mas ao Senado especificamente, para intervir ou influenciar politicamente em alguma coisa? Isso tem acontecido realmente? Eu acho que a Constituição brasileira, ela propõe um equilíbrio e uma autonomia entre os poderes. E é isso que o Senado tem. Então isso seria inviável. Exatamente. Isso não é correto. Nós temos que nos relacionar, claro que temos que nos relacionar, nenhum poder é um mundo em si. Até porque os poderes só existem para responder à sociedade brasileira. Os três, o executivo, o legislativo mas pela e o teoria judiciário. de Montesquieu, eles são autônomos e harmônicos. Mas independentes. Independentes. Então não e deveria haver interferência política. Não. O que existe é, por exemplo, o Supremo pode determinar que o Poder Legislativo legisle sobre um tema, se há um vácuo legal. Não, isso essa não foi a minha pergunta. Proposto na Constituição. Não, agora, a minha experiência pessoal a minha experiência pessoal e o que eu observo no dia a dia do Senado é um respeito. Eu não digo que existe lobby entre poderes. Não foi a minha pergunta. A minha pergunta foi específica. Se é comum, por sua experiência na casa, sua vivência na casa, como eu tenho uma vivência em alguns órgãos, a interferência com a finalidade de interferir politicamente
um poder, por a exemplo. visita de ministros do Mas Supremo visita de ministros do Supremo para muito... fins, não, para fins de, aí eu vou complementar, para fins de interferir politicamente em decisão tal e qual, já que eles representam o povo. Eles são órgão que legisla, para interferir no resultado de uma determinada lei. Isso é comum? Acontece isso de verdade? Não é. Então isso é mito. Está respondida a pergunta. O que talvez eu estava entendendo, Cláudia, é que quando tem assuntos referentes ao Supremo, ao Poder Judiciário, alguns dos ministros devem ser ouvidos, né, tipo uma audiência pública, sobre determinada opinião. Vamos pegar o caso, por exemplo, da urna auditável. Não sei se foi isso daí, mas vamos supor que fosse e queria ouvir opinião com relação a... E o ministro ou alguém lá do Supremo... Então, na audiência pública diria assim, olha, o sistema que está funcionando, eletrônico, está perfeito. Não tem sentido... nós vemos... Não tem nada mas a ver aí com a é o pergunta, contrário. porque Não, seria a visita espontânea de um poder indo para fins de interferir Não, mas eu estava pensando assim, entendeu? Para ser ouvido... uma posição. Não é o convite de alguém para ir. É ele indo espontaneamente para fins de interferir uma posição. Então tá. É diferente. Eu convido. O Senado convida. Na outra, ele vai, ele invade. Ele se autoconvida. E com a intenção de interferir numa decisão. No caso, urnas auditáveis ou não. Porque aí ele estaria violando, isso não é né? comum, isso é mito. Ele estaria violando, eu estou imaginando, estaria violando justamente a Constituição, né? A independência dos poderes, né? Porque entre nós, eu acho que isso já seria uma fraude. Os ministros do Supremo não vão sem ser convidados para lugar nenhum. Eu também acredito que eles não iriam. Não. Eu acredito, por tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu acredito que o ministro do Supremo, eles não se prestariam ao trabalho de sair de um poder e ir sem ser convidado a um outro poder para interferir na decisão desse poder. Até porque eles perderiam o cargo, o nome de ser supremo. Já não seria um poder supremo dentro do próprio poder. Não teria poder nem dentro do órgão e do poder ao qual eu trabalho, ao qual eu exerço o meu mistério. O que eu posso dizer é que existe uma relação institucional com os outros poderes normal, por exemplo. Mas recentemente o Congresso Nacional resolveu homenagear o ministro Luiz Fux pelo final da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. Então, fez uma sessão de homenagem a ele, ressaltando as matérias que ele tinha colocado em pauta. Então, essa parte institucional acontece, o relacionamento acontece, mas dentro do rito institucional. Como foi sua chegada na diretoria do Senado? Na diretoria geral? Desde 2013, eu atuei como diretora-geral adjunta de gestão, responsável especificamente pela parte de gestão. Meus 2 antecessores, eu fui a diretora-geral adjunta de gestão. Então, era um pouco natural, né, que numa nova escolha do presidente do Senado, ele tivesse a mim como um dos nomes, porque eu já era adjunta a 2 gestões, né? Então, eu acho que foi um processo natural. Eu tive um tempo de aprendizado enquanto adjunta, de conseguir entender o mecanismo de administração do Senado, que não é simples, o Senado é uma organização complexa, né? E depois de 2 gestões como adjunta, já tinha um conhecimento e já tinha um bom relacionamento com os meus colegas e com os senadores, assim que eu acho que foi uma solução de continuidade naquele momento, porque eu já era diretora-geral adjunta dos meus 2 antecessores. Com o regimento novo, né, Constituição já tão antiga, né? Quais são as políticas públicas organizacionais dentro do Senado em defesa e proteção das mulheres? Esse é um tema, Cláudia, que nos interessa sobremaneira. Eu diria que é um tema que hoje tem um grande destaque no Senado.
E eu vou só lhe dizer uma delas, que é a minha profissão de fé, minha preferida, se pode ter. Que o Senado, em 2016, criou uma cota para mulheres vítimas de violência nos contratos de terceirização de mão de obra. Então, desde 2016, nós temos um percentual nos nossos contratos de terceirização de mão de obra reservado para mulheres vítimas de violência, que já passaram pelo abrigo de mulheres, né, que têm medida protetiva e que são acolhidas no sentido de ser dado a elas uma possibilidade de empregabilidade e de renda própria. Isso é muito bom porque a mulher que é dependente econômica do agressor tem mais dificuldade de sair do ciclo da violência. Eu estaria aqui reduzindo a complexidade desse problema se eu diria: mulher que é independente economicamente não apanha. Não é verdade. Mas a mulher que é dependente economicamente tem muito mais dificuldade de sair do ambiente onde ela é agredida, simplesmente porque ela não tem nenhuma condição de sustentabilidade. Essa cota, então, atende 60 mulheres, né, que encontram no Senado Federal um ambiente de trabalho adequado, saudável, em que ela pode recomeçar a sua vida fora do ciclo de violência, tendo independência econômica. Isso é importante para ela. Isso é só no Senado. Isso começou em 2016 no Senado. A gente criou. Em 2018, a gente foi um órgão público que fomos reconhecidos pela revista Marie Claire e pelo Instituto Avon como uma das 3 melhores iniciativas de responsabilidade social e empreendedorismo social. E isso foi se espalhando, outros órgãos fazendo contato, olhando nossos processos, mas havia alguns gestores públicos que tinham algum receio de criar uma reserva de vagas, né, para um grupo. E o ano passado a gente teve a felicidade que a nova lei de licitações inseriu isso na lei. Então isso hoje é um artigo da nova lei de licitações, garantindo a completa licitude e estimulando os gestores públicos a, nos seus contratos, deixarem uma reserva. A questão da violência... Mas aí eu tenho só uma pergunta. 60 vagas é muito pouco em relação ao universo. Isso. Eu acompanho o programa porque eu faço parte dele, eu sou voluntária e auxilio essas mulheres. Palestra, eu vejo o nível de violência delas. Aqui em Taguatinga, é uma boa iniciativa do governo dar abrigo a essas mulheres, proteções. Elas mesmo na casa que as abriga, elas são... A polícia tem que estar lá, porque muitas vezes o agressor ainda insiste em adentrar a casa. Então a situação é precária mesmo. E é terrível, gente. Você não tem noção do que é uma agressão. Elas são vítimas elas são beneficiárias da Maria da Penha, mas elas são vítimas. São lesões irreparáveis. Só o trabalho pode, como dizia o Churchill, na guerra, o presidente Churchill, uma coisa que pode diminuir as preocupações e as dores, as mazelas causadas por tamanha dor, somente o trabalho pode amenizar a dor dessas mulheres, pode dignificá-las. E eu acho pequeno o número, embora louvável. Mas são 60 no Senado. Você imagina se a Câmara Distrital, se o governo do Distrito Federal, porque o Senado, essa é uma iniciativa administrativa, né? Você sabe, Cláudia, que quando eu propus essa cota, um senador me perguntou assim: Ilana, mas você acha que com essas vagas do Senado a gente vai resolver o problema do combate à violência contra a mulher? Eu disse: claro que não, senador. Mas eu aprendi que quem salva uma vida salva a humanidade. E uma vida que foi salva, não precisam ser 60, precisam ser 30, uma vida que foi salva não foi uma vida de uma mulher, foi uma vida de uma família. Porque a menina que vê a mãe apanhando entende que apanhar é lícito, que é aceitável. E que o menino vê o pai batendo, entende que ele também pode se relacionar batendo. Então não é salvar uma mulher, é salvar uma família. E mais do que isso, é dar dignidade, porque você, Cláudia, você convive isso, você sabe, os relatos são incríveis.
Eu tive um relato de uma senhora que está com a gente, que é vítima de violência, que ela me fez um relato inacreditável. Porque quando você conversa com essas mulheres, você acha que ela vai dizer, eu estou empregada, eu tenho dinheiro. Ela me disse assim, você sabe, doutora, que depois que eu vim para cá, eu posso cantar. Eu não entendi nada. Eu disse, como assim? Ela disse, porque são as 8 horas do dia que eu sei que ele não vai entrar aqui no Senado para me esfaquear. Na hora que eu sair daqui e eu for ali na parada de ônibus, pegar o ônibus para voltar para casa, ele pode estar atrás de mim para me esfaquear. Então, eu não consigo nem cantar, tão nervosa que eu fico. Enquanto eu estou aqui trabalhando, eu sei que aqui eu estou segura, que aqui ele não vai entrar. Então, são as 8 horas do dia que eu posso cantar. Eu levantaria até hoje, até como veículo de comunicação, a TV 27 aí, e um apelo à sociedade. As maiores vítimas são as mulheres, claro, mas as maiores vítimas são os filhos dessas mulheres, que é tudo vem, tudo acompanha, e são verdadeiras vítimas de uma guerra que essas crianças passam, esses adolescentes, esses moços e essas crianças passam, são inacreditáveis, são algo que eu ouvi de uma dizer que daria tudo na vida. Eu sou morta, eu sou uma pessoa que morreu. Eu só vivo para dar conforto à minha mãe, para que ela não se mate. Você já imaginou ouvir isso de alguém que não tem vida? O meu maior prazer seria que Deus me matasse. Mas nem morrer eu posso, porque eu existo para que a minha mãe possa viver. Então, eu acho que é hora já, fica a dica aí, fica o recado, da sociedade acolher esses filhos, esses netos, que eles são verdadeiros, são pessoas que desenvolveram doenças psiquiátricas sérias, síndromes de perseguição, de ansiedade. Se são tratáveis, eu não sei, mas o que eu tenho vivido junto a essas pessoas são pessoas que precisam de um atendimento especial, precisam de um trabalho especial, precisam de escolas especiais e diferenciadas. É muito sério o assunto. Fica a dica, vamos até mudar de assunto, doutor Nilton. Isso, vamos aproveitar então e fazer um intervalo. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Retomando, depois desse intervalo, perguntar a Ilana. Oi, Ilana, agora fazer uma pergunta, depois dessa conversa toda, né? Vamos conversar sobre a questão de trâmites que tem dentro do Congresso, que agora, por exemplo, a PEC da transição é algo que se fala muito que vai levar muito tempo e o tempo urge. Então, eu queria saber, o trâmite que vai ter no Senado, por exemplo, dessa PEC da transição, é possível
acelerar ou vai ter que ter um trâmite normal mesmo e isso daí vai ficar apertado, por exemplo? A ideia da PEC da transição, que os nossos espectadores estarem localizados, é uma proposta de emenda à Constituição que foi recém-entregue, né, pelo coordenador-geral da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para dar condições de continuidade do pagamento do auxílio emergencial em R$ 600, mais R$ 150 para cada criança até 6 anos. Isso é necessário porque no orçamento da União não está contemplado a continuidade do valor de R$ 600, e sim que se volte ao valor de R$ 400. Então é necessário esse valor adicional ao orçamento para garantir os R$ 600 e mais os R$ 150 para cada criança até 6 anos. Eu acho que dá tempo sim, né? E o tempo, segundo o que nos informam, tem que ser até 17 de dezembro, para ter condições de rodar a folha, né, do benefício para janeiro. E acho que os trâmites são necessários, as discussões são necessárias, porque é um valor importante, ou seja, há de se ter responsabilidade social e política. A responsabilidade social é de se fazer análise em relação aos valores e à utilização deles. E a política de fazer com que isso tenha a sua tramitação concluída até o dia 17 de dezembro. E eu não acho que isso signifique diminuir instâncias de discussão. Acho que não. Até porque todos lá já estão a par do que é a PEC da transição, né? Mas também não tirar a oportunidade de participação do Congresso. Afinal de contas, é um governo que vai se iniciar e já vai se iniciar, o que tudo indica, com uma relação de troca e de diálogo com o Congresso. Agora, se eu tivesse que chutar, que eu diria, sim, vai dar tempo. Ah, então ótimo. Bom saber disso, que os nossos telespectadores deveriam estar com essa dúvida, né? E eu também, né? E aí, Cláudia, você tem alguma coisa para... Ou você quer que eu continue aqui? Porque você sabe que eu como, hein? Mas você está com umas dúvidas aí. Eu penso assim, se não politicamente, politicamente, repercutindo lá fora, na economia do país, como somos vistos lá fora, isso já repercute na bolsa, já repercute no mercado, já repercute no mercado interno mesmo. Se isso seria mesmo bom para a gente? Se isso... Que a continuidade do... Não, a aprovação mesmo. Eu acho... extraordinário, se já tudo era previsto, já havia tudo que está aí, nós não temos nada novo. O cenário é o mesmo, o Brasil não mudou, não há nem emergência, eu entendo. Nós estamos como sempre estivemos. É uma transição normal. Isso é igual à minha conta bancária. Não há nada diferente, a não ser gastos que eu quero. A única coisa que pode haver diferente na minha vida, para que se justifique, que eu faça que eu me onere, que depois nós vamos ter que pagar a conta. Agora possa ser que eu venha e aprove alguma coisa que venha dar de presente ao povo alguma coisa. Mas futuramente eu vou ter que repor. Mas ao mesmo tempo, isso causa um grande impacto. Isso é até com você, não é nem com financeiro. Isso causa um impacto mercadológico. Isso causa um impacto na economia interna do país. Isso causa um impacto no nós que somos um grupo internacional. Isso causa um impacto no mercado exterior. Isso causa impactos até aí na subida do dólar, investidores que já não investem aqui, bancos que já fecharam as portas para nós. Será mesmo que seria tão necessário? Me parece que sim. Me parece que não sei se a PEC ou se outro instrumento seria medida provisória, mas eu acho que é necessária a continuidade do auxílio emergencial em R$ 600. Eu acho que isso é isso todos alegam que isso é necessário, tanto que
na eleição, tanto Lula quanto Bolsonaro prometeram R$600, ou seja, essa PEC aconteceria com um ou com outro, porque o orçamento não contempla os R$600, a verdade é essa. O orçamento que foi enviado pelo governo para o Congresso contempla 400. E Lula e Bolsonaro, ambos na campanha, prometeram os 600. Então, está faltando 200. Mas e aí a minha pergunta viria. Eu não sei se essa pergunta deveria ser você. Mas tudo bem, que eu também entro na discussão, ora. Esses R$200, eu pergunto a você, esses R$200 teriam que vir necessariamente de um orçamento via medida provisória, ou nós não temos, pelo que é anunciado, já nos nossos cofres, pelo que se diz, nós temos uma reserva aí, financeira. Eu entendo pouco de finanças, Tá. mas o pouco que eu sei diz que nós em nossa balança aí, interna, nas nossas finanças externas, interna, nós temos aí, nós não estamos deficitários. Então nós temos em caixa. Seria como retirar das nossas caixas e direcionar. Não é isso? Mas eu entendi errado. não, mas eu acho assim, do ponto de vista de finanças públicas, entendeu, Cláudio? Quando o governo tem vontade, ele tem que resolver alguns problemas, que eu vejo assim. O governo Lula, se ele não fizesse agora, ele teria uma dificuldade para fazer com o novo Congresso. Tá? Então, essa é uma questão. Então, eles correram para justamente ver, se a gente não fizer agora, nós não vamos conseguir cumprir o que nós prometemos. Então, existe. E depois, você tem condições de você criar condições dentro da economia de se financiar. Entendeu? Porque agora você está em cima da hora, do ponto de vista, falando como economia. Por que eles não cumpririam? Se o Congresso existe, ele é um poder que existe, ele representa o povo. Porque a lei orçamentária não contempla, Cláudia. Quem mandou a lei foi o Executivo. A lei tem um texto. No caso da lei orçamentária, tem a destinação dos recursos. Não, isso eu entendo, mas então não tem, como o povo pergunta. Porque o nosso orçamento... Se tem o dinheiro lá. Mas é que não é o dinheiro não é livre. Lá. Não é assim. Existem... a Constituição determina que você tem verbas obrigatórias. Então, por exemplo... Eu vou fazer uma pergunta como o leigo pergunta. O dinheiro está lá. Mas não está. É isso que eu estou dizendo. Mas não está. E a regra também não existe essa regra. Tem um teto de gastos. Programa todinho. E além do teto é o seguinte... teto de gastos. Isso é para furar o teto de gastos. Então eu vou criar despesa. Mas não é só isso. É assim, a destinação constitucional, ela não deixa o dinheiro livre para você gastar onde você quiser. Então você tem que gastar um X em... Não, mas além de ser aprovado, você tem que gastar um X em educação, um X em saúde, um X em segurança, um X em previdência, um X em salário. E essas são verbas que você não pode mexer. Então você pega todo o dinheiro... Pelo que eu ouvi aqui, o Senado tem o poder de aprovar a destinação. E os dois presidentes, tanto o eleito, tanto o presidente Bolsonaro como o Lula, prometeram 600. Prometeram, então eles vão dar. Só que eles não podem dar o que eles não têm. Por que acontece? Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que instituiu o teto de gastos. E se você não seguir a lei, você pode ser acionado judicialmente. E a pena para você não seguir a lei é, inclusive, o impeachment. Né? Então, você não pode fazer uma coisa ilegal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal... Nós estamos num momento delicado, não tem outras Mas por isso que tem que ter uma aprovação do Congresso. A serem apuradas. O povo está sofrendo sanções, censura. Nós não estamos num Estado democrático de direito, é o que o povo diz. Eu discordo de você. Eu acho que a gente está num Estado democrático. Eu vou discordar da minha amiga aqui também. Eu acho que a gente sim. Eu acho que nós estamos com todos os pontos da democracia sendo cumpridos, inclusive a possibilidade. A gente tem muitos. Mas eu acho que esse não é um deles. A falta de democracia não é. Porque se fosse, as pessoas não podiam nem sequer se manifestar. Eu acho que podem. Mandaram a polícia lá, elas estão... Claro que não. Elas podem se manifestar a qualquer lugar. Não há censura em qualquer lugar. Existe censura... Eu diria que é o seguinte... Mas isso não tem nada a ver com censura. Uma coisa é a segurança...
Só um minuto, por exemplo, elas podem se manifestar em qualquer lugar? Eu acho que elas podem se manifestar em qualquer lugar que legitimamente elas possam. O que ocorre é que a segurança de toda a população está sendo posta em risco. Você pode dizer, os caminhoneiros podem se manifestar? Podem. Eles podem fechar a estrada? Não. Porque fechar a estrada significa impedir o ir e vir das pessoas. Isso não pode. Eu posso botar meu caminhão do lado da estrada, não impedindo que os carros, os caminhões e quem quiser passe. Posso. Eu posso impedir que as pessoas... Por que é que fecharam no dia 15? Porque havia... porque não, as inteligências diziam que tinha um problema de segurança. A esplanada ali toda. Porque as inteligências das polícias alertaram para uma possibilidade de invasão. E isso não é democrático. Invadir não é democrático. Impedir as pessoas de ir e vir não é democrático. Mas o MST, eu vi mas nos nem o jornais que MST, tá invadindo. mas nem o MST pode tá invadir. invadindo Ninguém terra, pode invadir. Ninguém pode invadir. Ninguém pode invadir propriedade privada e ninguém pode impedir a segurança das pessoas. Ninguém, nem o MST e nem os patriotas, nenhum nem outro. E talvez, Cláudia, esse seja e esse talvez seja o principal problema que a gente tenha hoje, é que a gente está num país de extremos, quando a gente devia estar num país de centro. Não, eu sou contra a única coisa, eu sou a favor de tudo. A única coisa que eu não concordo é um ministro de Supremo mandar o outro para M. Faça isso, então, perderem a classe, mandar o povo para não sei o quê. Cláudia, xingar o povo. Eu acho que a gente precisa de mais consensos e mais pensar exatamente no auxílio emergencial, da importância dos R$600 às pessoas que estão passando fome, né? Do que ficar externalizando um ponto ou outro. Isso é hipocrisia, né? Quando se manda a polícia lá, as pessoas se manifestando em frente ao quartel e tirar a comida dessas pessoas. Se a polícia dos quartéis não intervém, eu assisti, eu vi com meus olhos. Assim, Cláudia, deixa eu te explicar. O quartel não tem polícia, em primeiro lugar. Assim, o quartel não tem polícia. Poder policial é uma coisa, poder militar é outra. Né? Os quartéis têm. Não, desculpe, os militares não têm polícia própria. Não existe nenhuma, você é advogada, você sabe, não existe a figura da polícia própria dos quartéis. Existe a polícia militar, que não é subordinada nem à Marinha, nem ao Exército, tem a Aeronáutica. E a polícia militar é um órgão estadual ou distrital, assim como a polícia civil. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas são subordinadas ao presidente da República. A Polícia Militar e a Polícia Civil são supervisionadas ao governo estadual. Eu participei da Constituinte. Acreditei em Ulisses de Guimarães como grande líder. Sei a Constituição Federal de cor. E eu, como Alice de um País das Maravilhas, acredito que eu não vi o que eu vi com a polícia sendo convidada a sair e levar policiais fiscalizando, que estavam fiscalizando comida e coisa. Então eu não vi aquilo, vou acreditar que eu estou num país que eu não vi aquilo. Eu acredito que eu não vi. Eu vou continuar acreditando que eu não vi, porque eu preciso acreditar. Porque a vida inteira eu defendi o direito, eu defendo o direito constitucional à liberdade, à manifestação, o direito à liberdade, o direito a garantias constitucionais, que para não enlouquecer, por um direito que eu sempre apliquei, que eu sempre respeitei, que eu sempre, inclusive eu exerço em outros países, porque eu exerço, eu advogo em outros países. Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido. Então eu não vi isso. Eu vou dizer que eu não vi. E se eu vi, eu interpretei errado. Eu cheguei cansada e vi errado. É possível, tenha acontecido. A imprensa deturpou. Mas, como eu também não quero acreditar,
que o Senado está preocupado, porque para mim é teoria de direito, isso é teoria mesmo de direito, que todas as leis, todas as medidas, que os princípios são mais importantes que as normas, porque os princípios as inspiram. E a nossa Constituição é cheia de princípios. Um dos princípios da nossa Constituição não é o assistencialismo. Um dos nossos princípios constitucionais é a garantia à liberdade, é a garantia à soberania, é a garantia, não à casa, mas é a garantia à liberdade, é a garantia à liberdade de expressão, inclusive isso é da minha. Eu não acredito que tenha deputado preso, eu não acredito. Se me disserem, eu não acredito. E vou dizer à minha filha, eu não acredito nisso. Eu não acredito que nada disso está acontecendo. E eu não assisto televisão. Eu vi rapidamente um saguão quando eu estava passando. Mas eu acredito também que é teoria e princípio de direito. Somente ladrões fazem as coisas às pressas, correndo. Porque se demorar um pouco mais, eles não conseguirão fazer. Então eu não tenho urgência em esperar, já que eu estou eleito e eu sou presidente, eu sou o chefe supremo de um governo, de um Estado livre de direito, democrático de direito. Chefe de governo, chefe de Estado. Não tem problema nenhum. Eu terei, com certeza, aprovação no Senado e na Câmara. Passará. Não tem problema nenhum. Qualquer medida pro povo. O povo brasileiro vai estar bem. Com certeza o Senado vai aprovar. Porque foi apenas coisa que eu vi. Talvez porque eu nasci com uma época de ditadura militar. Meu pai, eu vivi muitos governos. Eu estudo direito há muitos anos. Já vi leis revogadas, já vi direitos que vieram leis repristinadas, é quando uma lei sai, volta e volta novamente, né? Ela é revogada e ela volta a vigir. Isso não está acontecendo, eu espero, realmente desejo, eu não sou partidário de nenhum dos políticos, eu desejo a quem vier governar que faça um excelente governo, a qualquer que venha governar, que seja um bom líder, mas eu sinceramente sou contra e desejo ao Brasil que ele volte a estar em desenvolvimento, ele volte a não termos inflação. E isso me preocupa como cidadão. Eu entendo pouco de finanças. Também não é minha área. Eu não quero um país endividado. Não é competência do país, de todos, se endividar, porque a fome sempre teve aí. Nós temos um país, nós somos o terceiro maior exército do mundo, primeiro o Canadá, segundo os Estados Unidos e terceiro o Brasil. Nós somos o maior país em alimentos, em economia, em indústria alimentícia, em produção de alimentos do mundo, celeiro do mundo, primeiro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nós estamos prontos para alimentar o mundo. Então, tecnicamente, não, nós deveríamos comprar comida muito barato. Algo errado lá. Os nossos governantes, os nossos representantes, eles devem ver isso. Se nós somos o segundo maior produtor mundial em alimentos, como podemos comprar alimentos tão caros? Se eu estou na Rússia, se eu estou na Polônia, que é sua terra de descendência, e eu compro uma banana que vem do Brasil, e eu compro lá o equivalente a R$16, essa banana tem que sair muito barata aqui no Brasil. Eu não posso comprar lá o preço que eu compro aqui no Brasil. O Mac aqui pode ser muito caro. Ele pode dar 30, 40 reais, isso não é problema. Ele não é nosso. Tudo aí é industrializado.
mas o trigo é nosso. Nós somos o celeiro do mundo, então a alimentação aqui, nós não deveríamos ter fome. Como falar em fome zero? Fome é que se nós estamos abastecendo o mundo. Nós estamos abastecendo a Rússia. Nós estamos abastecendo. Não nos interessa, como foi dito por um ministro, ter negócios nem abastecer mais hoje a França. E nós já tivemos grandes negócios. Você tem números. Já foi muito. A França já foi um mercado muito bom para nós. Hoje tornou-se nada. E nós temos o Japão, que absorve nossa economia em milhões de dólares. Como pode? Que lógica é essa? É a lógica do povo. Então eu não preciso custear a fome. Eu preciso fornecer o alimento barato. Eu não preciso punir um caminhoneiro. Eu preciso que ele produza. Que ele transporte o alimento para o país. Se há, me parece que precisa alguém que intermedie e chegue para lá e diga, acalme-se. Você ouviu mentiras, como eu também ouvi mentiras. Acalme-se, isso não está acontecendo. Quem governar vai governar por vocês. Vocês têm um poder, que é o poder legislativo, que é quem faz as leis, e vai legislar por vocês. Vocês não terão uma hiperinflação. O dinheiro vai para você, ou seja, você não vai fornecer esse trigo, esse milho a R$1 e vai chegar aqui um consumidor final a 30. Com quem ficou o lucro? Para onde foi o lucro? Não é? Então acreditamos e esperamos que o Senado, como casa revisora, não é? Na teoria, nós que temos um poder que tem Jack and Balance, que é a teoria dos pesos e contrapesos dos poderes, fiscalizem como casa reguladora. Então seria o judiciário e o legislativo aí fiscalizando a presidência. Então que eles cumpram seu mistério. No caso dos sistemas legislativos, as duas, é bicameral. Deputados e senadores. Uma casa vota, aprova e manda para a outra revisar, só se passar pelas duas. Eu sou muito contra essa. Um faz e empurra assim. Tudo bem, e os efeitos disso vai dar em quê? Não estou me posicionando, fica aqui politicamente, porque de política eu nada entendo. A única coisa que eu faço é exercer meu mistério de lá, meu voto, e escolho no dia. Só sei quem vou votar, todos na minha casa, só sabem quem vou votar no dia. Dá uma olhadinha, vou votar em quem? Olha, acho que vou votar nisso. Então nós não nos posicionamos politicamente. Tanto faz se é A, se é B. Aí nós queríamos saber mesmo no Senado como isso, em sua posição como finanças. Tem alguma pergunta? Não, até que nós estamos aqui com o nosso tempo aqui bem esgotado, né? Então, mas a questão fundamental é que a gente pode produzir, Cláudia, mas a gente também tem que ter as pessoas para comprar. E esse é que é o grande problema aqui no país. Você não tem um mercado consumidor que tem poder de compra, você entendeu? Porque ao longo do tempo ele teve alguns problemas. Ele não teve uma criação de emprego suficiente para que essas pessoas pudessem trabalhar, e a inflação acaba corroendo o poder de compra deles. Então, essas coisas todas, elas não conseguem fechar. Então, é nesse ponto que os governos têm que atuar para justamente trazer, porque o capitalismo vive do consumo. Se não tiver consumo, não adianta. Então, essa ideia de que eu vejo de você se endividar é para permitir com que haja algo propulsor para o crescimento econômico. Agora, isso daí é uma dívida, isso é um problema. Se você for pegar os Estados Unidos, pegar outros países, você vai ver que a dívida é mais de 100% do PIB. Só para você ter uma ideia. Mas só que eles conseguem se financiar.
O nosso problema é que a gente tem dificuldade para financiar. Então, nós vamos ter que arrumar condições, né, para poder financiar esses gastos. Mas, no momento agora, conforme a Ilana colocou, tanto fazia Bolsonaro como Lula prometeram, agora tem que cumprir. Entendeu? Então, para cumprir, você tem um orçamento que está apertado. Então, por isso é que foi criada essa PEC da transição, para permitir com que esses recursos, que você pode discutir, é muito, é pouco, é por um período longo, não é, mas o recurso ele vai ter que o Congresso, porque o orçamento não cabia esses gastos, entendeu? Então, é essa a visão do economista. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudia, Newton. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu agradeço essa oportunidade de ter estado aqui. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura.